Gente, assistindo o filme Titanic outro dia, eu me dei conta de uma coisa que me fez burnoutar e de como eu mudei essa forma de me ver diante do mundo, justamente por conta do burnout. Vou explicar. O filme Titanic, ele é de 97, né? Então ele completou 25 anos em 2022 e aqui no Brasil ele foi lançado em 98, tá completando 25 anos agora em 2023. Acho que é isso. Enfim, em 98, como eu sou velha, eu já tinha 27 anos, eu lembro de ter ido ver no cinema, de toda a discussão em volta das pessoas falando do filme, dos efeitos, etc, etc. Na semana passada, como ele voltou a ser assunto, eu assisti de novo em algum lugar aqui, na TV de casa, né? No computador, inclusive. E eu me peguei achando uma coisa muito estranha. Eu me lembro de ter assistido esse filme no cinema, achando a Kate Winslet, que é a atriz mocinha do filme, né, super gorda. Na minha cabeça, estava gravado, inclusive, naquela cena que ela e o Jack estão ali no deck, né, do navio e presenciam o momento que ele bate no iceberg. Na minha cabeça, eu tinha claramente gravado o momento em que ela, olhando aquilo, dá 1 ou 2 passinhos para trás, sabe, no susto quando você dá uma afastada, assim. Na minha cabeça, nesse momento, ela é gorda, ela tá com uma roupa super apertada, daquelas que parece que vai explodir a qualquer momento. Esses passinhos que ela dá para trás são absolutamente ridículos, parecendo, sei lá, algum bichinho desses em formato de bolinha de desenho animado, sabe, que quase caem e saem rolando quando dão um pulinho. Eu lembro que naquele momento que ela já tá no barco salva-vidas, sabe, e ela pula de volta pro navio, eu quase não me contive. Eu quase no meio do cinema falei alto, gente, que garota chata! Só que assistindo agora, eu não achei ela gorda. Aliás, eu achei ela bem bonita. As roupas não estavam apertadas, quer dizer, eram roupas apertadas, porque eram roupas de época, da época em que as mulheres usavam aquele, como que chama? Corselet? Aquela cinta lá que elas seguravam na prumada da cama ali, vinha outra e puxava os negócios para apertar até ficar aquela cinturinha irreal, sabe? Então era apertado. Mas não era apertada porque não servia nela, né? Que era o que a minha lembrança me fez acreditar que era. A tal cena que ela volta pro navio, não achei ela chata. A cena que ela vê o Titanic batendo no iceberg e dá uns passinhos pra trás, eu não achei ela gorda. Eu não achei que ela tava ridícula. Era como se tivessem refeito o filme inteiro, com tudo absolutamente igual, com todos os atores iguais na mesma idade, mas tivessem trocado a atriz principal. Gente, foi muito estranho. O que isso tem a ver com burnout? Vou chegar lá. Acontece que quando eu comecei a achar isso muito estranho, né, essa mudança de perspectiva sobre a Kate Winslet mocinha, eu me lembrei que na época ela foi espinafrada pelo público e pela crítica. Por ser uma atriz iniciante, por ainda não ter um trabalho impecável, não, ninguém estava nem aí pro talento dela, que já era grande. O que caíram em cima dela foi por conta dela ser gorda. Aspas no gorda, porque aqui está uma foto dela no filme. Ela tá gorda? Gente, só que nessa época, não ser magrinha nível modelo de passarela já tornava você automaticamente gorda demais. Na época, não se falava em plus size, não se falava em diversidade de corpos, não existia loja GG. Eu lembro que aí por 98 mesmo, abriu uma loja aqui em São Paulo, uma loja em São Paulo inteira. E era super cara e eu tinha vergonha de sair de lá com as sacolas, porque na sacola tinha o nome da loja. Era como se ninguém tivesse percebido que eu era gorda até ver o nome da loja, sabe assim? Eu lembro vivamente disso. A Kate Winslet foi massacrada pelas críticas, mesmo que na época as redes sociais ainda eram uma coisa meio
quase inexistente, né? Mas tinha matérias e matérias e matérias na mídia falando sobre isso. Tinha muita gente falando que o Jack jamais se interessaria por ela, que o Leonardo DiCaprio era muito bonito para ela, que o Jack caberia na porta e teria sobrevivido se ela não fosse tão gorda e não ocupasse tanto espaço. Eu não me lembro se nessa época a gente já sabia que a atriz que foi convidada antes da Kate Winslet para o papel era a Gwyneth Paltrow, mas talvez isso tenha fortalecido mais a coisa, já que a Gwyneth é magrinha nível modelo de passarela, mas eu não lembro se a gente já tinha essa informação na época. E isso me pôs a pensar, e eu percebi como eu me projetei ali, quando eu vi o filme pela primeira vez. Eu a vida inteira briguei com a balança, né? Eu já fui gorda, já fui muito gorda, nunca fui magra. Eu era uma sanfona, porque do mesmo jeito que eu entendi que o meu valor pessoal estava profundamente atrelado ao trabalho que eu tinha, ao salário que eu tinha, ao cargo que eu tinha, eu também entendi que ser gorda era errado, que a culpa era minha, que eu não tinha força de vontade. E essas coisas ainda estão muito fortes e presentes na nossa cultura, né? O nosso valor pessoal é medido pelo nosso trabalho, salário e cargo, pelo quanto a gente produz. Tanto que quando a gente burnouta e a gente precisa ficar sem trabalhar um tempo, a gente vira a decepção da família, a gente se sente um fardo, a gente acha que fracassou, a gente perde a referência, não sabe mais quem a gente é. Da mesma forma, se você não corresponde a um padrão físico, você fracassou, você não é bom o suficiente, você não se esforça o suficiente, você é desleixado. Do mesmo jeito que falam que só não é rico quem quer, né? Desprezando toda uma realidade e propagando uma ideia furada de meritocracia, de coach, que faz com que todo mundo que não esteja conseguindo ganhar 1 milhão por mês se acha um perdedor, um incapaz, um fraco, um fracassado, né? Falam só que, dessa mesma forma, falam que só não é magro e sarado quem não quer. E aí todo mundo se sente desleixado, né? Que não liga para a saúde, que, enfim. Na minha vida, eu sempre fui elogiada por ser inteligente. Eu tive o privilégio de estudar nas melhores escolas e por isso eu não tinha dificuldades profissionais. Nessa época do filme, né? Porque quase 20 anos depois eu descobri que eu tinha sim um problema aí nessa área. Mas em 90, tanto que eu burnoutei, mas em 98 eu me sentia totalmente bem inserida na sociedade, com uma carreira em ascensão, ganhando bem, sendo reconhecida, elogiada, o orgulho da família, chamada para novas oportunidades a todo momento, com poder de escolha, etc, etc. Mas por outro lado, desde cedo também, eu ouvia, dentro de casa e fora, com a conivência de toda a família dentro de casa, inclusive, com a conivência dos amigos fora, que ser gorda fazia de mim uma pessoa inferior. Feia, errada, culpada, fraca, sem força de vontade. Isso virou um problema, porque eu achava que todo mundo estava rindo de mim o tempo inteiro. Eu botei na cabeça que eu nunca ia conseguir namorar ninguém, porque eu era ridícula. Eu era uma aberração. Gente, sério, virou um negócio imenso na minha cabeça. Portanto, olha aqui o ponto do vídeo. Quando saiu o filme do Titanic e todo mundo caiu em cima da Kate Winslet por não ser o que se esperava de uma atriz protagonista de um filme romântico, aquilo doeu tanto em mim que eu fui pra cima dela também. E isso é inconsciente, a gente faz sem perceber. Quando a gente se sente incapaz e impotente diante de uma situação e morre de medo que as pessoas percebam, que elas apontem para nós, que elas gozem da nossa cara, a gente se junta a um grupo que estiver falando mal de alguém. Porque se todo mundo prestar atenção naquela pessoa, não estão prestando atenção na gente. É uma tentativa inconsciente e infantil da gente de se sentir bem, vendo o outro se sentir mal. A gente se sente maior do que o outro, melhor do que o outro, mais forte do que o outro. E sem todo mundo chamando atenção para o nosso problema, a gente se ilude de que, na verdade, não existe problema nenhum. O problema está com o outro. Eu estou
perfeitamente inserida na cultura e na sociedade aqui. Por isso, em 98, eu achei a Kate Winslet gorda e merecedora daquele massacre que ela estava sofrendo. Aquilo desviava a atenção do meu problema. Aquilo me dava alívio, me fazia me sentir bem com a desgraça da outra. Eu hoje vejo fotos minhas dessa época e eu não consigo entender por que eu me achava tão gorda. Tem épocas da minha vida que eu olho e falo, gente, eu não posso nem ser considerada gorda aqui. Mas eu, naquele momento, dentro daquele corpo, achava que eu era, sei lá, o rei Momo. Sem brincadeira. Tá, e o que isso tem a ver com burnout, Roberta, que eu não tô entendendo nada? Seguinte, quem aponta pra você e fala que você é fraco, que você fracassou, que burnout é preguiça, que você é isso, que você é aquilo, passou exatamente por esse mesmo processo que eu acabei de descrever que eu passei com a Kate Winslet. Do mesmo jeito que eu fiz com a Kate, a pessoa que tá no limite, sem aguentar mais trabalhar, achando que não tá dando conta, que vai ser desmascarada e demitida a qualquer momento, desesperada, exausta, ansiosa, deprimida, morrendo de medo de não conseguir mais ir em frente e corresponder às expectativas das pessoas, achando que não tem saída, achando que vai ser massacrada pelo julgamento dos outros a qualquer momento, quando perceberem que ela, na verdade, é um engodo. Na hora que essa pessoa vê você lidando com o seu burnout, no centro das críticas, com todo mundo à sua volta, apontando o dedo para você e te criticando e te julgando, essa pessoa que não está dando conta, ela vai engrossar o coro de quem está falando de você. Porque quanto mais você se sentir mal, mais ele se sente bem e forte. Mais ele acha que ele está dando conta. Mais ele se sente fora do radar de todo mundo que pode perceber que não é bem assim e falar mal dele. Perceba que não é com você. A pessoa não está falando mal de você. Ela está simplesmente mostrando que ela não está conseguindo lidar com aquilo na vida dela. Eu não estava conseguindo lidar com o meu corpo não estar dentro do padrão na minha vida, então eu engrossei o coro de quem falava mal da Kate Winslet. Engrossei o coro, inclusive, num nível de realmente enxergá-la dessa forma. A pessoa que não está dando conta do trabalho dela, que está se sentindo doente, que está desesperada, que está achando que vai dar errado a qualquer momento, que vão descobrir que ela não está conseguindo, ela vai engrossar o coro das pessoas que estão apontando para você no seu burnout. Ela precisa chamar você de fraca para se sentir forte. Só que a questão aqui vai além disso. A questão é, mas quando a pessoa faz isso, dói em mim. Esse julgamento das pessoas, por mais que eu entenda que o problema é com a pessoa, que ela não está dando conta do trabalho na vida dela, quando ela aponta o dedo para mim, quando essas pessoas falam que eu fracassei, isso dói em mim, isso me machuca. Por quê? Porque, no fundo, você acha que a pessoa está certa. Por que me machucava quando alguém falava que eu era gorda? Porque eu concordava, eu achava que ser gorda era um problema, era uma coisa errada, era um erro meu, um fracasso meu. Por que quando alguém fala que o seu burnout é preguiça, que você não deu conta, te machuca? Porque em algum lugar de você concorda com isso. A gente não pode esquecer que até meia hora antes da gente burnoutar, a gente estava engrossando o couro também dos outros. A gente estava tentando se sentir bem com os outros se sentindo mal. Isso é inconsciente, isso não é que a gente, eu não sou assim, eu não sou maldosa assim, eu sou empática. Não, isso é inconsciente, é uma defesa inconsciente emocional nossa, não tem nada a ver com o nosso caráter, tá? Então dói porque no fundo você acha que a pessoa está certa, você acha que fracassou, você acha que você foi fraco, você acha que você não é bom o suficiente, você acha que você poderia ter se esforçado mais, você acha que você tinha que ter aguentado mais tempo. Você acredita nisso. Por isso, quando as pessoas falam,
você se machuca. Assim como eu me machucava com as críticas a Kate Winslet. Assim como hoje eu acho essas críticas ridículas. Porque esse problema em mim não me machuca mais. Ou não machuca tanto. Eu acho que eu ainda não resolvi 100% dele. Porque eu ainda não consigo me achar bonita. Mas não me machuca mais. Quando alguém falava que eu era gorda ou fazia qualquer referência que me fizesse entender que a pessoa estava criticando ou julgando o fato de eu ser gorda, aquilo acabava com o meu dia, acabava com a minha semana. E agora eu sei que não é mais comigo. Eu sei que a pessoa está falando e ela tem um problema dela com a autoimagem dela lá. Tudo bem. Não me machuca mais. Então, quando você entender que o burnout não foi sua culpa, quando você entender isso no seu coração, tá? Não racionalmente. Porque racionalmente eu posso vir aqui e explicar para você que não é sua culpa e você falar, entendi. Mas não necessariamente você conseguiu entender isso na sua alma. Né? Enquanto você não tirar essa culpa, enquanto você não entender que não é que você foi mais fraco que os outros, não é que você fracassou, não tem nada disso. Quando você entender que você tem valor, mesmo fora do trabalho, quando você se fortalecer na terapia e entender que as críticas não são sobre você e o que criticam não é você. Quando você entender que o que criticam não é seu, quando você entender que você é bem mais do que tudo isso que falam, aí você não vai mais se machucar. Então hoje, se me falarem que eu sou uma fracassada, e falam, eu só deixo de dar atenção. Não me machuca mais. Você entende? Então não deixa aqui usando a metáfora do filme, não deixa esse iceberg aí do julgamento dos outros te afundar. Vai para terapia, foca nisso, porque você burnoutou, você, eu e todo mundo. Nós burnoutamos de tanto a gente se importar com o que os outros acham da gente. Sem nunca a gente ter percebido que a opinião dos outros era sobre eles mesmos. Porque a gente compartilhava dessa cultura, né, desses valores. A gente estava tentando também se enquadrar nos padrões, corresponder às expectativas, agradar a todo mundo, fazer parte da elite das coisas, dos melhores, dos mais bacanas, dos mais ricos, dos mais inteligentes, dos mais bonitos, dos mais descolados, dos mais alguma coisa. Foi assim que a gente burnoutou, pautando toda a escolha de vida nossa pelo potencial que ela tem de agradar as pessoas e não de fazer a gente se sentir bem. Agora é a hora de entender isso e passar a levar a sua vida como você quer, como você merece, como faz bem a você, como ressoa na sua alma e no seu coração, sem se importar com o que vão achar. Porque foi se importando que você afundou e burnoutou.